Aleluia. Nós vamos dar sequência a esse culto, já ministrando a palavra de Deus. Meus irmãos, eu já tenho repetido algumas vezes aqui que a carta de Tiago ela é uma espécie de provérbios do Novo Testamento, pois ela fala de coisas práticas do dia a dia. E aonde nós começamos, antes terminamos no 11, onde diz: não adulterarás, também não matarás, ora não adulterarás, porém mata, vemos a circunstância da lei. Nós comentamos isso por último, e nós sabemos que matar, adulterar, roubar, são pecados para a morte, que requer disciplina mais aguda, mais séria. Muita gente às vezes fica desconhecedora da realidade e às vezes até critica a igreja, a administração da igreja, por achar que a igreja não pode nem deve agir assim ou assado. Não pode. Mas, irmãos, a disciplina na igreja, ela é para a boa ordem da igreja. Um crente sem disciplina, ele vira um crente baderneiro, um crente que não tem uma orientação saudável. Então a disciplina, ela é para corrigir. Quando alguém está doente, trata-se aquela pessoa. Se é um cortezinho, um band-aid serve. Mas se é um corte grande, tem que levar para o médico e dar alguns pontos. Às vezes eu acompanhei a irmã Lourdes, saudosa memória, lá no meu estado, e muitas vezes ela trazia aqui para Juazeiro. E aí ela ia para a igreja, era uma mulher do círculo de oração, antes da gente chegar lá, mas não queria. Mas quando começou a diabetes atacada, ela começou depois perdeu o dedo, depois perdeu o pé, depois perdeu o pé todo, depois perdeu metade da canela. Enfim, quando eu saí de lá, eu estava na correção, quando aconteceu a notícia de que ela havia falecido. Eu estava no Riacho Seco, São Luís. Veja bem, por que amputou a perna da irmã? Para não comprometer o restante. Então, às vezes a disciplina para corrigir o pecado para a morte faz-se necessário para
Atrapalha um pouco. Então vamos lá. No versículo 12, ele diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então veja bem, nosso falar deve ser do mesmo modo como devemos proceder. Quem já ouviu aquela expressão? Pregar o que vive e viver o que prega. Mas vemos isso. Falar de tal maneira, e de tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. Dois pontos interessantes aqui. O juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Tem gente, irmão, que só quer receber o perdão. Tem gente que só quer que alguém se humilhe a ela ou a ele. Tem gente que eu digo é crente mesmo, e até pessoas do mundo também, pessoas fora da igreja, do contexto da igreja, mas nunca pede perdão quando ofende. Quando é ofendido, enquanto não falar comigo, enquanto não me pedir perdão, eu não vou para a igreja. Mas quando ofende por palavras, por motim, quando recebe um fofoqueiro, vagabundo, sem vergonha na sua casa, para falar mal do pastor ou da igreja, Deus não está vendo, não, né? Pensa que Deus não está vendo, não? Ou tu pensa que as coisas não saem, que as paredes não têm ouvido e os matos têm. Como é que diz lá pintado? Bater ouvido, parede tem ouvido e bater olho. Não é, irmão? Matos tem olhos, parede tem ouvidos. Nada fica oculto, não, irmão. Nada fica oculto, não. E o crente que recebe um rebelde da sua casa para falar mal da igreja, do pastor, é tão rebelde quanto o que vai com esse tipo de rebeldia. Eu falo sem medo, porque está gravado ali. Ó. Quem quiser depois assistir no canal do irmão, pode assistir. Então, quem quer misericórdia deve dar misericórdia. Quem quer perdão deve perdoar. Aí nós seguimos adiante e diz o seguinte: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia, repita comigo, a misericórdia, vamos falar mais forte, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é isso? Na hora do julgamento, quando alguém se derrama, quando alguém clama por misericórdia, esse alcança a misericórdia. Quer ver um exemplo prático disso? Nós recordamos naquela passagem clássica, quando Jesus observava com os discípulos dois homens orando. Um era publicano, o outro
publicano orava, o fariseu orava de si para si. Ele orava de si para si. E dizia que fazia e acontecia, que dava o dízimo, que dava isso, que dava aquilo outro. Apontou para o publicano e disse: eu não sou como esse publicano. Aí chamou ele de ladrão. O publicano, por sua vez, sabendo que era pecador, batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Como entender isso? Como entender isso, irmãos? Aí entrou a misericórdia triunfando sobre o juízo. Não teve como receber misericórdia, porque um se achava, o outro se encontrava perdido. Um se achava salvo, mas o outro se encontrava perdido. Um reconheceu o seu pecado, o outro não. Então, esse versículo 13 é um dos ecos do ensino de Jesus nessa epístola. Se a gente lê Mateus 5, 7, vamos ler aí, quem pode abrir por favor, Mateus versículo 5, capítulo 5, versículo 7, é o Sermão do Monte, lá dentro do Sermão do Monte, no comecinho do Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas tem gente que só quer misericórdia para si. Quando é para os outros, tem que matar, tem que salvar. Irmão, Jesus diz: quem comigo não junta, espalha. Quem comigo não junta, espalha. Tem outra passagem nesse mesmo contexto, mas é um pouco longo, vamos deixar para só com esse versículo que nós vamos ler. Versículo 14 diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Este versículo, o versículo 14, o rodapé diz: tem fé, mas não tem fé, mas não tiver obras. Note-se que a questão não é uma oposição entre fé e obras, não é um confronto, mas sim entre fé viva e a fé morta. Tiago nunca afirma que as obras nos podem salvar. Ele assinala claramente que a fé viva e real se manifestará sem a falta em obras, tal como a vida no corpo se manifesta na respiração, no bater do coração e em outras condições. Então, na vida do crente, duas coisas vão ter que se manifestar: a fé e as obras. A fé e as obras. E aí a pergunta que ele faz é muito interessante.
Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A gente sabe que o crente, ou quem quer que seja, que aceita a fé, que aceita Jesus, é salvo pela graça, por intermédio da fé. A fé media esse processo de salvação, outorgado pela a graça. Mas aqui, Tiago não está declarando que para alguém ser salvo tem que ter obras. Agora, quem é salvo tem uma fé. É essa fé que vai produzir obra. E aqui não se restringe apenas ao departamento social. Eu tenho que trazer uma roupa para um novo converso. Eu tenho que trazer um quilo de alimento da Santa Ceia. Por sinal, no próximo sábado, tragam aquele quilinho de arroz, aquele quilinho de feijão, tragam aquele alimento para a gente fazer as nossas doações. Então, está claro aqui que o que salva não é as obras, é a fé. Agora, quem tem fé produzirá obra. A boa obra. Se o irmão ou irmã estiverem encarecidos de roupa ou necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um de vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Ou seja, alguém diz que tem fé. Alguém diz que é super crente. Porque eu conheço uns aqui, eu observo, menino, quando vem alguém de fora, fala mais de língua estranha do que canário belga. É só falta voar. Só falta criar e sair voando no meio do tempo. Mas quando vai ver as obras, reprova. Irmãos, nós somos observados. Como é que eu digo que tenho fé? Como é que eu digo que sou batizado? Porque tem gente que diz que é batizado com o Espírito Santo, não é para impressionar, para dizer que é santarrão, para dizer que é o melhor de todos. Irmãos, o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é revestimento para a nossa vida espiritual. Alguém pode estar cheio do Espírito Santo e num momento cair numa tentação. Por isso que a gente tem que revestir-se e vigiar e orar. Estar em estado de alerta o tempo todo. Porque é uma contradição, é um antagonismo muito horrendo. Alguém dizer que tem fé, que é espiritual, que fala línguas estranhas, que profetiza, quando na realidade as suas ações elas são reprovadas pelo Senhor. E se são reprovadas pelo Senhor, são reprovadas pela sociedade. Então a fé vai produzir isso na gente. E vai produzir na gente uma sensibilidade que vai gerar em nós os efeitos das obras.
Aí o Senhor usa Paulo, Tiago, para dizer aqui: se alguém necessitado, ou ele ou ela, bater na tua porta, pedindo alguma coisa, ou alimento, ou vestimento para o cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e matai-vos, segundo tudo lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Deu para entendermos aqui? Qual é a vantagem de ser crente? E se alguém chega para te pedir 1 quilo de arroz para comer, para ajudar um necessitado, e você ainda sai espraguejando, murmurando, é uma palavra para a gente refletir, para a gente pensar. Aí ele pergunta: que proveito? Qual o proveito disso? Não sei se a igreja vai entender, irmãos. Vocês estão entendendo aqui? Que não adianta a gente falar língua estranha, falar, mostrar-se ser espiritual, mostrar uma grandeza, mostrar fidalguia, mostrar isso, mostrar aquilo, mostrar uma coisa para impressionar, e quando ser colocado à prova, ser reprovado. E aí eu abro um parênteses para dizer: quem faz as obras deve fazer como Jesus disse: dar com uma mão e esconder a outra, para não se vangloriar. Quem está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Mesmo se você fizer o que deve fazer, você deve vigiar para você não se gloriar, não se ensoberbecer, para não perder a bênção, não deixar entrar o espírito da vaidade, do orgulho, porque foi esse espírito que derrubou Lúcifer, derrubou o diabo. Então o crente precisa vigiar. Jesus disse assim: na terra 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. A Bíblia diz assim: por favor, me escute e repita comigo. Diga assim: seja outro que te louve. Não, fala com força, pelo amor de Deus, acorda, gente. Seja outro que te louve. Não ouvi cara de falar, não. Está dormindo, cara? Abre a boca e fala, rapaz. Oxi. Seja outro que te louve. E não a tua boca. Quem é que entende isso? Isso significa o seguinte: eu posso elogiar a irmã Josi. A irmã Josi tem um talento para ensinar. A irmã Josi tem um talento para louvar. Mas a irmã Josi não pode se meter a Deus e dizer: eu sei ensinar. Perdeu a graça, perdeu a bênção. O problema de muita gente é que acha, perde a bênção, porque se acha demais e fica falando. Quem deveria ser dirigente é
Espere tua vez. Espere sua vez. Porque tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Então, quando a gente segue adiante, o texto diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, observe, a fé sem as obras, a fé produz as obras. Mas a fé, se não produzir obras, ela é morta. Ela é nula. Ela não tem respaldo diante de Deus. É uma fé neutra. É uma fé nominal e não real. Vou repetir. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé vai fazer eu me sensibilizar em querer fazer o bem a alguém. Mesmo que a gente saiba, de repente, que aquela ajuda que você vai dar para ela vai ser para ela fazer algo que de repente não é nem conveniente. Mas você tem a sua parte. Tem a sua parte. Vamos continuar. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Eita, que dilema! Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. É a continuação do versículo anterior. Eu tenho que ter fé, mas uma fé que produza obras. Mas eu tenho que ter obras que sejam acompanhadas pela fé. A Bíblia diz que tudo que não é pela fé é pecado. Quem já leu isso? Na Bíblia. Tudo que você fizer, se não for pela fé, é pecado. Palavra dura é essa. Irmão Wilson, já ouviu essa palavra? Está na Bíblia? Então diga alto, está na Bíblia. Continuando aqui, irmão, no versículo 19 ele diz: olha, ouça-me, crês tu que Deus é um só, fazes bem. Aqui não é fazes, ou seja, você faz bem, crê que Deus é um só. Aqui alguém pode até se confundir. Aqui é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Mas, um ponto final, aí vem uma outra frase dentro do versículo, no final do versículo, que podemos dizer a parte C. Até os demônios creem e tremem. Vamos entender isso? Aqui não significa os demônios propriamente, mas pessoas dominadas por espíritos malignos.
produzem obras. Escuta, por favor. Produzem obras e até estremece. E aí, irmãos, os demônios creem que estremecem. Olha para cá, por favor. Me escuta, por favor. Quem lembra do que Jesus disse? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Isso é duro, irmãos. E agora a gente volta para até crente mesmo, porque essa carta aqui é dirigida a crente. Veja, irmão, o apóstolo está aqui falando, até os demônios creem e tremem. Vocês lembram quando os demônios, naquela casta, naquela legião, mais de 6.000 demônios num só homem, o gadareno, se curvaram perante o Senhor Jesus Cristo e falaram: olha para cá. Chamaram Jesus de Altíssimo. Reconheceram a mulher que dava lucro para os seus senhores, dominada pelo demônio da adivinhação, dizia: eis aí o homem que prega o Deus Altíssimo. Quem não tivesse o discernimento como Paulo tinha, iria se calar. Realmente, eu faço acontecer. Irmão, até os demônios creem e estremecem. Olha para cá, por favor. Não acredite em qualquer coisinha, não. Sejamos inteligentes, racionais. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então veja bem, a fé sem as obras é inoperante. A fé sem as obras, ou seja, é o que eu estou falando a vocês aqui. A fé, ela vai acompanhar, ela vai produzir as obras. E se essa fé não tiver obra, ela é inoperante, ela é morta, ela é inerte. Então o crente tem que produzir fruto. João, quando foi batizar aquelas pessoas que vinham a ele, dizia: arrependei-vos, produzir fruto digno de arrependimento, e eu batizo vocês. Em João 15, o Senhor conta uma parábola. E ele diz: meu pai é o lavrador, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Todavia, o ramo que está em mim não der fruto, corta e é lançado fora. Como é que eu crente há muito tempo, conhecedores da doutrina da igreja, mais do que a doutrina da igreja, a doutrina da Bíblia Sagrada, sei que é necessário fazer aquilo que a Bíblia orienta: dizimar, ofertar, contribuir, e eu não faço.
faço? É uma fé inoperante. Porque quando eu tenho fé, eu dou o dízimo não porque o pastor manda. Eu dou o dízimo não porque o pastor ensina na igreja. Eu dou o dízimo por uma espontaneidade voluntária que nasce no meu coração, produzido pelo Espírito de Deus. Está difícil agora, né, irmãos? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado. Eu pergunto à igreja, foi pelas obras que foi justificado ou foi pela fé? Pelos dois. Hã? Eu acredito que foi pelos dois. A pergunta que eu faço é, justificado pela fé ou pelas obras? Pela fé. Mas, é o que eu estou falando, ele está bem lembrado. A fé produziu obra. Porque se ele não tivesse fé, ele não teria levado o filho para o altar. Se não fosse a fé, ele teria rejeitado o pedido de Deus, quando Deus o visitou e disse: dá-me o teu filho, o teu único filho. Mas a fé nele produziu a obra. Vou levar. Mas o que justifica aqui, ele foi justificado pela fé. Quando ele ia matar o filho, ele ia imolar o filho, mas a fé bradou, a fé rutilou, quer dizer, brilhou, rutilar quer dizer brilhar, a fé rutilou, brilhou, chegou no coração de Deus, e o Senhor usou um anjo, teofonicamente falando, o próprio Deus ali: Abraão, não faça tal, porque agora sei que temes a Deus. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Então veja, a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Vai dar ênfase ao que o irmão disse. A fé deu a consumação daquele ato. E se cumpriu as Escrituras, a qual diz: ora, Abraão creu, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, se Abraão não tivesse a fé, olha para cá, igreja, se Abraão não tivesse a fé, se Abraão não tivesse a fé, o plano de Deus não teria ido adiante. Porque a promessa de Deus a Abraão, feita no capítulo 12, reflete na igreja presente de hoje. A igreja de hoje é a igreja porque Abraão um dia ouviu dizer: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí, escute, não durma não, por favor. Não tem ninguém não, mas não vou esse segredo. Escute, por favor. Quando
Porque não era o filho da promessa, não era o filho da fé. E Deus pediu justamente o filho da fé, a saber, Isaac. E Isaac, por sua vez, gerou Esaú e Jacó. E Jacó gerou 12. E mais uma chamada Diná, a única filha, Diná. E esses 12 homens viraram as 12 tribos. Por que não teve 13? Porque mulher não contava naquela época. Dessa descendência de Abraão, por meio de Isaac e Jacó, que veio essa grande nação de Israel. Hoje Israel está reduzida a um pequeno aglomerado de estado menor ou do tamanho do estado de Sergipe, aqui no Nordeste. Então, mas diz a Bíblia que em ti, diz Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A promessa veio para os israelitas. A Bíblia diz, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós estávamos lá na fila, no final da fila, olha para cá, lá no final da fila. Mas pela a rejeição de Israel, nos tornamos os primeiros. Por isso, até hoje, Israel não é ainda filho de Deus. Mas nós, gentílicos, somos filhos de Deus. Porque um dia alguém usou a fé. E essa fé produziu as obras. E hoje nós somos obra da fé de Abraão. Glória a Jesus. Repita comigo. E se cumpriu a Escritura. E se cumpriu a Escritura. A qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça. E no mesmo versículo nós encontramos a conclusão. E, 2 pontos. Abraão foi chamado amigo de Deus. Ninguém entendeu aqui, irmãos? Esse ato de Abraão, fez ele se tornar amigo de Deus. Que intimidade! Abraão e Deus. Deus e Abraão. Por causa daquele ato. Oh, aleluia! Paramos no versículo 24. Encerramos aqui a mensagem. Fechei a Bíblia.